Olá pessoal, tudo bem? Que a paz de Cristo reine no seu, no meu, nos nossos corações, na nossa sociedade, que de fato Jesus venha a ser Senhor de todos nós. Eu estou aqui hoje para falar de um tema que para mim é de suma importância, que é um processo que vem sendo empreendido historicamente, que teologicamente, biblicamente eu poderia dizer que esse processo começou com a queda do homem, com a queda de Adão, com o seu pecado, onde a partir daquele momento o homem passa a ser alguém que procura alimentar suas vísceras, procura alimentar seus sentimentos, orientar sua vontade, simplesmente para as suas necessidades, para o seu bel prazer. Na verdade, em Gênesis e uma releitura de Gênesis, poderíamos dizer que o grande pecado de Adão foi a independência, querer viver independente de Deus, a parte de Deus. E a partir desse momento ele se torna um ser egoísta, um ser egocêntrico. E aí nós temos diversas demonstrações disso na história. Podemos lembrar até da própria Torre de Babel, que é um ato que logo acontece, quando na verdade é aquela confusão de línguas. Podemos lembrar de Noé, enfim, de vários temas, de vários textos, de vários fatos históricos que talvez possam mostrar para a gente isso que eu quero falar hoje, sobre isso hoje, né? Que é a questão da desumanização ou da animalização do humano. É um processo que nos últimos séculos vem realmente ganhando tons muito mais fortes, porque cada vez mais o egoísmo, o ser humano busca as suas próprias necessidades. Mas, enfim, esse processo de animalização do humano, Graciliano Ramos, ele já na sua obra Vidas Secas, ele tem um trecho que ele fala de um dos seus personagens, chamado Fabiano, onde ele percebe esse processo no sertão nordestino, como fruto do estilo de vida que o sertanejo vive e como aquele estilo de vida pode, de alguma forma, animalizar ou animalizava aquelas pessoas. E um dos seus personagens é Fabiano, e ele escreve da seguinte forma sobre esse Fabiano: vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com um cavalo, grudava-se a ele. E falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural que o companheiro entendia. A pé, não se aguentava bem. Pendia para um lado, pendia para o outro. Cambaio, torto e feio. Às vezes utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos. Exclamações anomatopeias. Na verdade, falava pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade, tentava reproduzir algumas em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. Graciliano Ramos, quando ele vê esse processo de animalização do humano, ele demonstra isso nesse personagem chamado Fabiano, quando ele se confunde com o seu animal, quando ele se confunde com o cavalo, quando ele conversa com o animal. E esse processo é um processo social, é um processo também espiritual, né? Em Apocalipse capítulo 13 fala da besta, fala de duas bestas, uma que sobe do mar e outra que sobe da terra. E essas duas bestas, se nós olharmos com clareza, com muita tranquilidade e com uma visão muito mais histórica do fato, nós vemos que, principalmente quando fala da marca da besta, quando fala do seu sinal, provavelmente não esteja falando de um sinal na testa, uma tatu na mão, mas está falando exatamente de um processo de bestialização ou de animalização do humano. Quando fala de comércios, está falando exatamente sobre essa substituição do ter ao invés do ser, do ter. A questão do próprio egoísmo, de adquirir coisas. Esse processo,
O Henrique Ribeiro de Araújo, que foi um professor meu nesse livro aqui, né, talvez não dê para você ver direito, mas ele fala e faz um comentário sobre esse processo de bestialização do humano. E o pior é que isso está dentro das nossas igrejas. A religião é um instrumento disso e isso está dentro da nossa igreja. Estamos animalizando as pessoas quando acontecem algumas coisas que já eu acredito que posso dizer para vocês o que eu penso, né? Ele diz assim, o Henrique Araújo, o processo de bestialização é a desumanização do humano, é a transformação gradativa do ser humano em um ser similar a uma besta fera viva, em questão de valores e de atitudes. Se nós olharmos o que ele diz, talvez possamos já ter uma luz sobre o que é o processo de animalização ou de bestialização do ser humano. Mas eu tomo ainda uma outra fala dele, quando ele diz assim, ó, a marca da besta, falando lá de Apocalipse 13, não é meramente um sinal impingido como tatu contemporânea, ou até mesmo um modismo nas redes virtuais, como o assunto Mondex. Mais do que isso, a marca é a evidência do processo de bestialização, que é a deformação do status quo da humanidade a tal ponto do ser humano perder sua característica de humano. O processo de bestialização é a mundanização levada ao extremo, é a intensificação do mal, deformando em grau máximo a criação divina. Bem, para nós entendermos o processo de animalização ou de bestialização, talvez nós possamos entender olhando o animal e olhando o humano. Qual a principal característica do humano? O humano, segundo nós podemos aprender nas escolas e vemos muitas vezes, o que diferencia o humano dos animais é a razão. O ser humano age por intenção, o ser humano ele age motivado por uma intenção, por um propósito. Já os animais são seres irracionais, logo, são seres que são conduzidos por suas sensações, instintos. Tem vontade de comer? Come. Alguém lhe dá carinho? Ele está ao lado daquele que lhe dá carinho. Ele não consegue entender propósito, ele não consegue entender intenções, ele não consegue fazer uma leitura de questões abstratas, ele não entende tempo, ele não entende amor e etc. É conduzido por instintos. Olhando para essa diferenciação entre o humano e o animal, nós vemos que nas nossas igrejas temos tido um processo de animalização do humano. Muito menos somos guiados por propósitos, muito menos somos guiados por intenções que nos coloquem de acordo com aquele ser que nos criou, Deus, com Jesus Cristo nosso Senhor. Mas estamos sendo cada vez mais guiados pela religiosidade, pelos nossos cultos, pelas nossas campanhas, pelos nossos sermões, aos nossos instintos. Quando somos guiados pela nossa vontade, simplesmente pela nossa vontade, não a de Deus, estamos visceralmente tocando naquilo que é a parte animal do humano. Quando vivemos para atingir ou para satisfazer os nossos sentimentos, da mesma forma. Quando buscamos as nossas próprias intenções, da mesma forma. Vivemos um processo de animalização que, na verdade, é um processo que as igrejas vivem, fruto do seu egoísmo, ou seja, as nossas reuniões são para mover o divino em nossa direção, buscar as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, satisfazer as nossas próprias vontades. O nome disso é egoísmo. E eu já diria, e já dizia um pensador, que o egoísta em torno de si é o demônio, ou seja, estamos demonizando as pessoas. Quando nós realmente fazemos campanha para atingir os nossos milagres, quando cantamos o meu milagre, quando, na verdade, exacerbamos esse desejo nosso, onde colocamos o ser humano no centro da existência de todas as coisas, como se Deus fosse subserviente a nós. Bem, o processo de animalização
é um processo que está na sociedade e é esse processo que a Bíblia chama de mundo que entrou na igreja. Mas talvez esteja na hora de despertarmos e vivermos mais do que essa mundanização, mais do que essa bestialização ou essa animalização, vivermos a humanização do humano. E como podemos viver a humanização do humano? Exatamente viver o que viveu Jesus. Enquanto todos nós tentamos nos divinizar, tentamos muitas vezes transcender, Deus desceu à terra para mostrar a gente como ser humano, tornando-se semelhantes a Jesus Cristo, buscando não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, correndo atrás não dos nossos sentimentos, mas que haja em nós o sentimento que houve em Cristo Jesus, como diz Paulo em Filipenses 2, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Que as nossas intenções estejam coadunadas com as dele, que os nossos propósitos sejam os propósitos de Jesus Cristo. Que amemos os nossos inimigos, enfim, que amemos o nosso próximo. Talvez assim possamos vencer um pouco essa tendência e esse processo de bestialização e de animalização do humano. Que Deus assim nos abençoe e que a gente possa viver isso no nome de Jesus. Vamos dialogar? Que Deus abençoe e que Deus nos guarde. Amém.